Boa noite, povo de Deus. Graça, paz do Senhor Jesus na sua vida, paz do Senhor Jesus na sua casa. Que a graça do Senhor te acompanhe em nome de Jesus essa noite. Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia na presença, mais um dia para glorificar o nome dele. E essa noite nós queremos abrir o culto com uma oração de confiança ao Senhor, uma oração que chama o Deus do impossível para as nossas vidas, um Deus de resposta. Eu creio que, além de mim, outras pessoas também creem num Deus que fala, num Deus que responde, num Deus que não deixa os seus desamparados, um Deus que nós podemos conversar com Ele e Ele responde as nossas orações. E o Salmo 121, versículo 1 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. E o meu socorro, ele vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. E quantas vezes nós indagamos a Deus: Senhor, eu olho para um lado e eu não vejo nada. Senhor, eu olho para um outro lado e eu não enxergo nada. Senhor, eu não escuto nada. E quando nós erguemos nossos olhos para os montes, lá está o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Lá está as nossas respostas, lá está um Deus vivo e poderoso que fala com o seu povo, que tem prazer em responder os seus, que tem prazer em conversar com os seus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. No Senhor Criador, o Deus que criou o universo. Esse é o Deus que me responde. Esse é o Deus que não me deixa desamparado. Esse é o Deus que cuida de mim. Esse é o meu Deus. Então que nesta noite, para você que acha que tem um Deus que não responde, que está orando e Ele não fala contigo, que tem perguntado, indagado coisas a Ele e Ele não fala com você de uma maneira que você entenda, chame o Deus do impossível nesta noite, o Deus de resposta, o Deus que fala, o Deus que, independente da circunstância, nos responde, independente da nossa condição, Ele nos responde. Até como quando nós estamos num lamaçal de pecado, Ele arruma um jeito de falar conosco para nos tirar de lá. Então que em nome de Jesus, o Senhor te visite nesta noite. E para você que está descrente, que acha que Deus não fala nada, que hoje você experimente ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos pro lado e não há como explicar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Pensamos que o nosso problema é grande, mas devemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. Então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não tem como expressar. Eu olho pro alto
vejo socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não tem como expressar. Eu olho pro alto, vejo socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos num Deus poderoso que fala, que responde. Um Deus que mesmo nós repetimos as nossas orações 50 vezes, 70 vezes 7, Ele responde
Ele responde, Ele é Deus conosco. E às vezes nós contamos para um amigo e ele não resolve, às vezes nós desabafamos com alguém e não resolve, às vezes nós escrevemos num diário e não resolve. Mas Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus que fala. Que em nome de Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, possa te visitar e responder às suas orações. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem. Quando você desanimar e achar que Deus nunca vai te responder, você tem resposta na palavra de Deus. O meu socorro vem. O meu socorro vem. A minha resposta vem. O meu Deus fala comigo e a minha resposta vem. Ele sempre vem. O meu socorro vem. O meu socorro vem. Eleva os meus olhos para os montes. O meu socorro vem. Não importa se é possível, se é impossível, se é fácil, se é difícil, o meu socorro vem, ele sempre vem. Eu só preciso olhar para os montes, eu só preciso enxergar Deus, eu só preciso voltar os meus olhos para o santuário dele, eu só preciso voltar os meus olhos, o meu coração para ele, porque ele vem, o meu socorro vem. A minha resposta vem, ele sempre vem. Ele sempre vem. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de falar com Deus. Ele vem. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta hora. Ele vem. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Deus. Obrigado por nos ouvir. Obrigada, Senhor, por nos ouvir. E às vezes nós desanimamos, irmãos. Às vezes nós paramos. Às vezes nós nos cansamos. Às vezes nossa voz se cala. Às vezes nosso coração entristece. E bate aquele desânimo. Mas Ele vem. Não tire os teus olhos do santuário de Deus. Não tire os teus olhos dos montes. Ele vem. Não tire os teus olhos da presença. Ele vem. Ele responde. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Ele sempre responde, irmãos. Não importa a dificuldade do nosso pedido, porque para Deus não há impossíveis. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Romanos. Abra sua Bíblia comigo no livro lá de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 12. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós vamos ler Romanos 12, versículo 2. Amém? Glória a Deus. E não vos amoldes no sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimente qual é a boa, agradável vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é o texto que o Senhor quer falar hoje nos nossos corações. Acredito que vai ser uma ministração bem breve, porque é uma palavra de orientação mesmo que o Senhor ordenou que fosse ministrada nessa noite para as nossas vidas. Há poucos minutos eu estava terminando aqui de meditar na palavra e o Senhor tratou muitas coisas no meu coração. Deixei muitas coisas ali no chão com as minhas lágrimas, de que o Senhor tratou comigo e eu espero que Ele trate com você também. Eu espero que a palavra vivifique em você também. Amém? Só para explicar um pouquinho do contexto do que nós acabamos de ler, Paulo escreve aos Romanos instruções de como é ter uma vida
com uma vida espiritual melhor, uma vida que agrada a Deus, como é se comportar pagando o mal com o bem, como é se comportar tendo os dons espirituais que o Senhor nos concedeu, como aplicar esses dons, como ter alegria. Paulo vai instruindo a eles como se comportar e como prestar um culto racional ao Senhor. Como ter uma vida espiritual assim que agrada ao Senhor. É claro que ele fala de questões aqui, de comportamentos que não são só espirituais, são comportamentos mesmo que nós, como seres humanos, como carne, nós temos que ter, que agrada ao Senhor. Então, Paulo vem trazendo essas instruções pelo Espírito Santo para essas pessoas. Ele instrui sobre a fé, sobre como o Senhor Jesus nos justifica. Romanos fala muito sobre isso, de como nós somos justificados em Cristo, como nós somos eleitos e aceitos por Cristo. Fala sobre a fé inabalável. Então, Paulo vai instruindo como ter esse comportamento que agrada ao Senhor. E nesse texto que nós lemos, no início, vou ler de novo o capítulo 1, o versículo 1 e 2, para nós podermos entender melhor o que Deus quer falar conosco. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou um culto racional. E não vos amoldes ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Ou seja, tenha uma mente transformada, renovada em Cristo Jesus. Deixe aquilo que passou e aprenda o que é novo, a novidade de vida que Jesus tem trazido para nós. Para que experimentes qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós começamos a ministração dessa noite com a seguinte questão. Qual é a diferença da vontade perfeita para a vontade permissiva de Deus? Esse é um questionamento que nós, como cristãos, nós sempre nos persegue. A nossa mente sempre entra em conflito com isso. Eu estou fazendo a vontade perfeita de Deus ou eu estou vivendo a vontade permissiva de Deus? E isso traz muita confusão para a nossa cabeça, porque às vezes nós queremos agradar a Deus, nós queremos experimentar qual que é a vontade dele para nós, mas às vezes as nossas decisões, elas conflitam com isso. Por quê? Porque às vezes as nossas decisões, elas não estão alinhadas com a vontade perfeita de Deus. E aí nós acabamos vivendo o que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. Vou tentar explicar melhor sobre essa diferença. A Bíblia, ela é o manual de vida do cristão. Nós temos isso como uma verdade. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós aprendemos a obedecer às ordenanças de Deus, nós aprendemos a seguir tudo que o Senhor nos instrui, nós procuramos fazer coisas que tenham princípios que agradam ao Senhor, nós procuramos imitar a Jesus quando ele estava aqui como homem, o que Jesus faria no meu lugar, como Jesus se comportaria nessa situação, qual decisão Jesus tomaria no meu lugar. São coisas que quem quer agradar a Deus se preocupa em fazer. São atitudes que nós que queremos agradar ao Senhor, nos preocupamos em fazer. E a palavra de Deus, ela passa a ser o nosso manual quando nós aceitamos a Jesus, quando nós queremos agradar ao Pai, né? Mas aí o manual não significa que aqui tem todas as revelações detalhadas de como nós devemos comportar. Aqui não fala para mim assim se eu posso comprar um carro ou não, se eu caso ou compro uma bicicleta, se eu entro ou não num relacionamento, se eu termino meu namoro ou não, se eu tenho filhos ou não, se eu compro uma casa ou não, se eu vou viajar ou não. Não está escrito esse tipo de coisa. Mas tem instruções que nos mantêm, digamos assim, que nos mantém no centro da vontade de Deus. E isso é suficiente para que se cumpra em nós a vontade perfeita, agradável de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade dele,
todas essas bênçãos, todas essas promessas, elas começam a se cumprir na nossa vida naturalmente. Então, porque Deus não é um Deus de confusão. E a palavra diz que a vontade é boa, perfeita e agradável, então não tem meio termo. Aqui não está dizendo e se, e quando, não tem adjetivos, porém, é boa, é perfeita, é agradável, é o melhor. Então por que a gente não está sempre vivendo isso? Nós não estamos sempre vivendo isso porque quando o Senhor resolveu nos presentear com o livre-arbítrio, nós ganhamos o benefício da escolha. Só que o benefício da escolha vem também a dúvida. Por quê? Porque se nós podemos escolher, logo temos dúvida. E desde lá do Éden, o homem já começou com a dúvida. O Senhor deixou lá a árvore do conhecimento e ele ficou em dúvida do que fazer quando ele foi tentado a tocar e comer o fruto da árvore. Ele teve dúvida até chegar no ato. Sempre quando nós vamos tomar uma decisão, antes da decisão vem o quê? A dúvida. Isso está junto com o benefício que nós temos do livre-arbítrio. Então, e Deus não revogou o livre-arbítrio nosso, mesmo sendo pessoas pecaminosas, mesmo tendo natureza pecaminosa, o Senhor ainda mantém sobre nós o benefício do livre-arbítrio. Então, por isso, irmãos, que nem sempre nós conseguimos viver essa vontade perfeita. E na maioria das vezes, se nós formos analisar, nós vivemos mais a vontade permissiva de Deus. Por quê? Por que Deus não completa em nós somente essa vontade perfeita? Se nós já o aceitamos, por que não é sempre assim? Quem dera. Quem dera se tudo que nós vivêssemos fosse somente a escolha que Deus fez. Somente aquilo que Deus escolheu para as nossas vidas. Nossa, seria perfeito. Porque quantos de nós já vivemos a vontade perfeita de Deus e foi tudo maravilhoso e as coisas aconteceram naturalmente? Que a palavra de Deus diz que ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus de paz. Então, e se nós conseguíssemos viver isso constantemente, se a gente seguisse esses princípios e conseguisse estar sempre alinhados com a vontade perfeita de Deus, nossa vida seria completamente diferente. Mas nem sempre é assim. Porque se nós vivêssemos somente aquilo que Deus quer, isso anula o livre-arbítrio. E sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que nós que a gente escolha a vontade dele. Ele quer, e o plano dele é que nós escolhemos ele, que escolhemos a vontade dele e não a nossa. Ah, mas aí, irmã, como que eu vou alinhar a minha vontade com a vontade de Deus? Como que eu vou saber qual que é a vontade dele e a minha? É fácil. Não é tão complicado assim. Só que precisa de um pouco mais de intimidade com Deus. Precisa de busca, precisa de oração. Antes de tomar uma decisão, seu joelho tem que estar dobrado. Antes de tomar uma decisão, você tem que perguntar para Deus se aquilo está dentro do centro da vontade dele para sua vida. E qual que é o nosso erro? Porque a gente faz isso muito pouco. Muito pouco nós procuramos a Deus para poder questionar a Ele o que vamos fazer ou não. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que os pensamentos dele são de paz para nós e não de mal. E mesmo assim, nós ainda caímos, nós ainda decidimos errado, nós ainda fazemos más escolhas, nós ainda não sabemos decidir sozinho. E digamos que seria até um pouco irresponsável dizer que nós temos condições de decidir sozinhos. Porque se nós escolhemos viver a vontade de Deus, nós não temos condições de decidir o nosso porvir. Porque nós não sabemos o nosso amanhã. Mas a palavra diz que Ele tem pensamentos de paz sobre nós. Então, escolhendo o que Deus já escolheu para nós, nos garante ao menos segurança. Nos garante que tudo vai ficar bem no final. E então vamos tentar entender qual que é essa diferença. Vamos dizer assim que eu preciso mudar de emprego. Ai, Senhor, eu quero mudar de emprego. Agora eu não sei se Deus vai olhar aqui, mostrar aqui na Bíblia para mim se eu devo ou não aceitar a proposta do emprego. Só a Bíblia não vai falar claramente se você vai aceitar ou não, se você vai entregar o seu currículo ou não. Mas Deus te dá condições na palavra de saber se aquilo é lícito,
de saber se aquilo não vai te tirar da presença dele, de saber se aquilo é honesto, de saber se aquilo não vai tirar o seu foco da presença dele. Isso tem como você saber. A palavra diz que o próprio Senhor vai nos revelando, ele vai se revelando a nós. Acho que eu anotei aqui, livro de Jeremias 29:11, pensamentos de paz e não de maus. E ele diz também que ele vai se revelando a nós. Ele vai mostrando a nós como nós devemos nos comportar, porque ele não quer que a gente saia da presença dele. Ele não quer que a gente saia do centro da vontade. Então, você vai olhar aqui a sua oportunidade, vai ler a Bíblia e falar, ai, mas eu não sei, como que eu vou saber se eu aceito ou não? Se a sua oportunidade, ela tá dentro dos princípios de Jesus, se ela está dentro dos princípios da palavra, que vai abençoar a sua vida, não vai te tirar do centro da vontade de Deus, não vai conturbar o seu coração, não vai desviar as suas intenções, não vai desviar os seus pensamentos, não vai te deixar soberbo porque você vai ganhar mais dinheiro, não vai te tirar dos cultos porque a presença de Deus sempre tem que ser prioridade na sua vida. Então significa que você pode ir caminhando e o Senhor vai te dando instrução do que fazer. Na palavra, ele te diz, ele vai te mostrando se isso é bom, se não é bom. Porque a palavra nos diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, nem profundidade me separará do amor de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, o emprego nos separa do amor de Deus. Muitas vezes um relacionamento nos separa do amor de Deus. Muitas vezes as amizades que nós escolhemos nos separam do amor de Deus. As nossas rodinhas de conversa nos separam do amor de Deus. E aí nós viemos falar nem a morte nem a vida, não, coisas muito menores nos separam dele. Coisas muito menores porque nós estamos fazendo as nossas próprias escolhas e não estamos perguntando para Deus se essa é a vontade perfeita dele para nós. Se a Bíblia diz vontade perfeita de Deus, é isso que nós vamos experimentar. Boa, perfeita e agradável. Só que nós queremos manipular isso, sabe por quê? Porque o nosso coração, ele nos trai. O nosso coração, ele é enganoso com as nossas decisões. Eu tô num relacionamento, e um relacionamento que me faz muito bem, e não é bom que o homem viva só. Irmãos, nós temos que parar de usar a palavra de Deus para nos apoiar em desculpas das nossas decisões. A palavra de Deus, ela não é trampolim, ela não é base para a gente se apoiar naquilo que nós mesmos decidimos, não. A palavra de Deus é um manual de vida para que nós estejamos no centro da vontade do Pai. Só que a gente vai pegando os versículos soltos, umas coisas soltas e vai falando assim, não é bom que o homem esteja só. Mas também fala de fornicação, mas também fala de sexo fora do casamento, mas também fala de pecado, mas também fala de adultério. Essa parte a gente esquece de ler. E se o seu relacionamento, ele te afasta de Deus, ele não é de Deus. Ele não é a vontade perfeita de Deus. Não pode ser. Porque a palavra de Deus e as promessas de Deus, não há incoerência. Não há inconstância na palavra do Pai. Não há. Então, se é um relacionamento que te sufoca, se é um relacionamento que você não tem tempo para sentar na sala do trono com o pai, porque você está dedicado ao seu namoro, está dedicado ao seu casamento em extremo, porque o seu parceiro, sua parceira é ciumento e possessivo e não te deixa na casa de Deus, como isso pode ser a vontade perfeita de Deus? Mas Deus tem um plano, Deus pode converter, Deus pode tratar. Irmãos, pode. Deus tem um propósito para todas as coisas. Mas nós também temos o Espírito Santo para nos dar discernimento. Nós não podemos nos apoiar nas nossas próprias conclusões quando nós queremos a vontade de Deus, não. Nós não podemos nos apoiar naquilo assim, nas coisas soltas, não. Deus pode converter o coração do homem, sim, porque Ele é o único capaz disso. Mas é sério que Deus te tirou da casa dele para te dar um relacionamento lá fora? É sério que Deus te tirou da comunhão com o Pai, da comunhão com a mesa do rei, da comunhão do banquete do rei, para te colocar no jugo desigual? É sério? É esse Deus mesmo que você está servindo?
Porque eu não conheço um Deus incoerente. Eu não conheço esse Deus. Não conheço. Esse Deus aqui não tá na Bíblia, não. Esse aí eu nunca ouvi falar. Porque Deus, ele traz para somar. Ele traz relacionamentos para somar nas nossas vidas. Ele traz amigos para abençoar as nossas vidas, para nos proteger, para nos guardar. Ele traz pessoas para somar e não para dividir, não para dividir o reino, não para te tirar da mesa do banquete do rei. Não. Se o seu emprego passa a ser mais importante do que a presença de Deus, ele não é a vontade perfeita de Deus. Precisa que Deus te mostre aqui se você entrega o seu currículo ou não, se os horários que estão disponíveis para você trabalhar são todos os horários que você teria para ir no culto, para estar na presença de Deus, para ceiar. É sério isso? Irmãos, eu não estou falando de necessidade, você não sabe o que eu estou passando, estou aceitando qualquer coisa. Só que eu sirvo um Deus que não me dá qualquer coisa. Eu sirvo um Deus que muda circunstância e abre porta de emprego para mim que não interfira na minha dedicação a Ele. Porque Ele quer ser a minha prioridade. Então Ele trabalha em meu favor para que eu viva a vontade perfeita. Olha que lindo isso! Deus trabalha em nosso favor para que a gente consiga viver a vontade perfeita. Ele pode te dar um emprego que você ganhe menos. Mas se ele te der um emprego que você vai ganhar menos, mas que você está nos cultos, que você está na ceia, que você está na escola bíblica, que você está se alimentando da palavra, que você tem comunhão com a sua família, o seu dinheiro dá e sobra. Eu falo isso por vivência. Dá e sobra. Dá e sobra. Se o seu relacionamento é algo que te afasta da presença, ele não é a vontade perfeita de Deus. Não, não é. Se ele exige mais de você do que está aqui na palavra, boa, perfeita e agradável, não é. Só que nós misturamos muitas coisas por falta de discernimento. A palavra de Deus diz em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 23, acho que versículo 15, diz assim: se o seu coração for sábio, então o meu coração se alegrará em ti. Se o seu coração for sábio, então o meu coração se alegrará em ti. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Busca sabedoria. Busca sabedoria para viver a minha vontade. Busca sabedoria para ao menos permanecer no centro da minha vontade. Pode deixar que as coisas eu vou acrescentando. Pode deixar que as suas dúvidas eu vou esclarecendo. Porque eu sou um Deus de paz. A palavra diz que Ele tem pensamentos maiores, infinitamente maiores que os nossos. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a nós o fim que Ele desejou para nós. Porque aí nós vivemos a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. E nós começamos a misturar essas coisas muito, sabe? Às vezes nós perdemos o nosso tempo com oportunidades, porque assim, às vezes Deus coloca oportunidades nas nossas vidas para nos abençoar. E nós não sabemos o que fazer. Então, o que fazer? Orar. Dobrar o seu joelho, apresentar a Deus e falar: Senhor, aqui está a minha oportunidade. A minha oportunidade, ela está alinhada com a vontade perfeita? Irmãos, Deus responde. Como nós dissemos no início, Deus responde. Então Ele não vai te deixar lá esperando essa oportunidade passar, não. Quando a vontade perfeita de Deus, ela acontece naturalmente. Você não perde a sua bênção, não. Porque não vai dar tempo de você decidir. Às vezes a nossa ansiedade nos trai muito, sabe? Às vezes a nossa ansiedade, os nossos anseios, eles nos traem muito, porque aí nós agimos de forma impulsiva, sem falar com Deus. Sem perguntar a Deus. Paulo diz assim: renova a sua mente. A renovação da mente significa que nós deixamos de ter a nossa mente para ter a mente de Cristo.
para pensar como Ele, agir como Ele, ouvi-lo, ter instruções dele e aí começar a nos comportar como Ele quer. Isso é renovação da mente. Significa que você deixa os seus planos em segundo lugar e começa a ter um pensamento de Cristo. Começa a entender o que é mais importante para a sua vida. Que primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem a justiça de Deus, primeiro vem a glória de Deus. E as outras coisas vêm acrescentando. As outras coisas vêm sendo acrescentadas. Na sequência desse texto, Paulo, quando fala da renovação da mente, fala do nosso comportamento em ter um culto racional para o Senhor, só em seguida que ele vem falar dos dons espirituais que Deus nos deu, de como usar esses dons espirituais, de como aplicar esses dons no corpo de Cristo. Então, primeiro, renova a sua mente. Primeiro, tenha a mente de Cristo. Vamos começar a experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E depois o Senhor vem acrescentando dons, Deus vem acrescentando os dons espirituais, o Senhor vem acrescentando coisas materiais, o Senhor vem tratando a nossa vida sentimental. A nossa vida sentimental é muito importante para Deus, irmãos. Às vezes você acha que não, mas é muito importante para Ele, sabe por quê? Porque quando nós estamos com a nossa alma aflita, que os nossos sentimentos eles ficam armazenados na nossa alma. E nós somos corpo, alma e espírito. Quando a nossa alma ela está aflita, doída, traída, ferida, o nosso espírito não consegue ter forças para adorar a Deus. Porque quando nós estamos tristes e abatidos, nós não conseguimos entusiasmo para adorar a Deus. Então é interesse de Deus que a nossa alma esteja curada para Ele, para adorar a Ele, para que o nosso espírito tenha força para adorar a Ele. Para que o nosso espírito esteja saudável para adorar a Ele. Então Deus se importa com seus sentimentos. Para de ficar entregando seu coração para todo mundo. Para de ficar entregando a sua vida para todo mundo, se doando desse jeito. Para de ficar idolatrando seus amigos. Tem pessoas que viciam na outra, não é assim. Quando a palavra de Deus diz que o amor dele nos une de uma forma saudável. Não precisa idolatrar ninguém, não precisa viciar em ninguém. Não precisa amar o outro mais do que a você mesmo. Isso não existe, isso não é a vontade de Deus para sua vida. Porque isso vai causar marcas em você, dores em você, feridas. Sabe por quê? Porque o homem decepciona. Porque o homem é falho. Porque o homem não tem o que Jesus tem para nos oferecer. E Deus quer que a nossa alma esteja sã, que aí o nosso espírito também ficará assim, e poderá adorar Ele em espírito, em verdade, conforme a vontade de Deus. Mas nossa mente, nosso coração, ele está ocupado com as decepções. A nossa mente, o nosso coração é assim, é só vontade permissiva de Deus. E Deus só não nos tira essa vontade permissiva, porque senão Ele anula o livre-arbítrio e Ele não vai revogar nada do que Ele deu para nós. Irmãos, olha só, Deus me ministrou há pouco tempo, antes da abertura do culto, duas situações na Bíblia em que as pessoas viveram a vontade permissiva e não a vontade perfeita de Deus. A primeira foi quando Moisés foi tirar aquela galera toda lá do Egito. Saíram do Egito aproximadamente, eu não sei exatamente, não sabemos exatamente o número, porque não conta velhos, crianças, mulheres. Aproximadamente 600 mil saíram junto com Moisés daquele exílio para a Terra Prometida. A Terra Prometida era a vontade perfeita de Deus. Era onde mana leite e mel, era a vontade perfeita de Deus. E sabe quantos restaram para entrar na vontade perfeita e agradável de Deus? 2. 2 pessoas desses aproximadamente 600 mil que conseguiram viver a vontade perfeita de Deus. Então olha quantas pessoas estão na vontade permissiva de Deus. Sabe? Porque Deus permite, irmãos. Deus dá essa condição para nós. Ah, você escolheu? É a sua vontade. Você quer fazer? Vai e faz. Só que o mesmo benefício que nós temos, o livre-arbítrio, o benefício da dúvida,
nós também temos a responsabilidade da consequência. Está alinhado com isso a responsabilidade da consequência também. Tudo bem, o Senhor vai lá e permite, tá, tudo bem, Lidiane, você quer viver isso aí? Então você vai, viva aí o que você quer viver, segue sua vida aí, depois a gente conversa, porque depois a gente tem que prestar conta pra ele também. Depois a gente tem que voltar lá e se arrepender, depois a gente tem que ir lá e prestar conta pra ele também. Então vai, faz o que você quer fazer. Aí vem as consequências das minhas escolhas. Só que Deus deixou eu escolher. Ele permitiu que eu chegasse até onde eu queria ir, porque é meu livre-arbítrio. Eu escolhi a minha vontade ao invés de escolher a vontade dele. Eu achei que aquilo era o melhor pra mim. E eu chego lá na frente, eu quebro a cara, eu me machuco, e minha alma toda machucada volta. Pai, eu me arrependo, me ajuda a sair dessa situação. E é o que mais acontece. Porque nós simplesmente não dobramos o nosso joelho e dizemos assim: Pai, me ajuda a escolher, porque eu não sei escolher sozinho. É irresponsável, irmãos, nós dizermos que nós conseguimos escolher sozinho e não sair do centro da vontade de Deus. É impossível. Nós temos que estar alinhados com essa vontade perfeita do Pai, senão a gente vai sair da presença dele. A gente vai sair do centro da vontade dele, mesmo que seja momentâneo, mas saímos, vacilamos. É assim, nossos pés vacilam. O nosso coração é enganoso, diz a palavra do Senhor. É assim que funciona. Uma outra situação que também é um exemplo da vontade permissiva de Deus e não da vontade perfeita foi Saul. Deus, 1 Samuel, deixa eu me lembrar aqui qual que é o versículo. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8 conta a história de Saul. Um pouco da história de Saul. Deus governava Israel. Uma parte do povo de Israel, o Senhor governava. E o povo chegou para Samuel e falou assim: olha aqui, a gente quer um rei. E Samuel, sem entender, você já tem um rei, nós já temos um rei. Não, eu quero um rei humano, eu quero um rei natural. A gente precisa de um líder forte, corajoso, vistoso, para vencer as nossas guerras. E Samuel chegou com essa petição diante do Senhor e disse: olha, o povo está querendo um rei. Essa era a vontade perfeita de Deus? Não. Porque ele já estava governando tudo. Mas o povo escolheu outra coisa. O povo escolheu outra liderança. O povo escolheu outro caminho. E Saul começou muito bem. Ele começou bem, só não terminou bem. Mas aí eles tiveram que viver essas consequências dessa decisão que Deus permitiu que acontecesse. Então tá, elege aí um rei que vocês querem. Se é um rei que vocês querem, dê ao povo um rei. E o Senhor permitiu que Saul governasse. Não acabou bem a história. Não vou entrar muito em detalhes, porque não é o propósito de entrar no detalhe dessa história toda. Mas é só para nós entendermos que existem situações grandiosas na Bíblia, de nações, da nação amada de Deus, do povo escolhido de Deus, que escolheu a vontade permissiva e não a perfeita. Irmão, não sei se isso vai te chocar, não, mas você sabia que nós podemos não escolher a vontade perfeita? Que é o que nós mais fazemos. Nós preferimos a vontade permissiva, porque nós sabemos assim, olha, eu vou até onde Deus me permitir. Quem nunca falou sobre isso? Eu vou até onde Deus me permitir. Seria diferente se nós disséssemos assim, eu vou seguro porque eu estou vivendo a vontade perfeita de Deus. A conselheira da nossa igreja, ela costuma dizer assim que, quando a gente vai pedir conselho para ela fala assim, o que Deus falou? Ela te quebra. Nem a gente fica até sem argumento, ela sempre fala assim, tudo bem, antes de eu te aconselhar, o que Deus acha? O que Deus acha? O que Deus te falou? E sabe o que acontece a maioria das vezes?
As pessoas que, tô me incluindo, as pessoas que chegam até pedir conselhos, ficam assim, acho que eu não perguntei pra ele, hein? Tô aqui te perguntando, tô aqui desabafando, mas acho que eu não perguntei pra ele. Ou perguntei, mas ele falou isso, mas será que é isso mesmo? Porque quando a vontade perfeita de Deus é um não para nós não queremos. Nós batalhamos para reverter aquele não. Nós começamos a arrumar argumentos para reverter a decisão de Deus. Nós procuramos desculpas, nós procuramos apoio, nós procuramos quem nos apoie. Sabe quando você sabe que você está tomando uma decisão ruim e você começa a procurar pessoas que te apoiam? É isso que nós fazemos. Nós estamos prestes a tomar uma decisão ruim. Mas no nosso coração já está decidido. Mas nós precisamos ter apoio. Por quê? Por que nós precisamos desse apoio? Porque nós temos certeza de que Deus não está apoiando. Simples assim. Porque quando nós experimentamos essa vontade perfeita e agradável de Deus, a gente não pergunta nada pra ninguém, não. A gente só conta. Ainda levanta o nariz ainda e conta. Eu tô vivendo a vontade perfeita de Deus. Tô muito feliz que eu tô vivendo a vontade perfeita de Deus. Vontade agradável de Deus. Boa, perfeita e agradável. Agora, quando nós temos dúvida no nosso coração, a dúvida foi gerada em nós já desde a nossa concepção. Então, quando o nosso coração tá cheio de dúvida, quando assim, será que eu tô tomando uma decisão certa? Será que esse é o caminho que eu tenho que seguir? O que isso significa? Que Deus não é a vontade perfeita de Deus, porque senão não traria dúvida pro seu coração. E você não teria que pedir a opinião de ninguém. Porque quando nós começamos a nos apoiar nos conselhos, nos apoiar e procurar argumento, de se justificar, significa que nós estamos forçando a barra para viver a nossa vontade. Irmão, se nem Deus tirou o nosso livre-arbítrio, não estou aqui e os nossos pastores também não foram levantados para tirar seu livre-arbítrio, não. Nós não somos capazes, porque nem Deus, o Criador do céu e da terra e da humanidade, revogou o livre-arbítrio do homem. Ninguém está aqui para tirar o livre-arbítrio de ninguém, então você escolhe o que você quiser, porque você tem esse poder de escolher. Só que aí você tem que entender e pedir a Deus sabedoria do que é a vontade perfeita e do que é a vontade permissiva do Pai. Se você tá aí topando viver a vontade permissiva, vai na fé. Só que aí você tem que ter segurança das consequências, responsabilidade do que você vai ter que pagar o preço depois. E não culpa Deus. Só que dependendo da sua situação, dependendo da escolha que você fizer, você pode sair do centro da vontade de Deus e nunca mais conseguir voltar. Só que dependendo do relacionamento que você estiver se infiltrando aí, ele pode te tirar da vontade de Deus e você nunca mais conseguir sair, nunca mais conseguir voltar para a mesa do banquete. Por isso que isso é tão sério. Por isso que é necessário que nós tenhamos uma mente renovada em Cristo Jesus, para ter consciência de que o que vale é a vontade perfeita de Deus. Que mais importante é viver a vontade perfeita de Deus. Mais importante que o nosso querer, irmão, porque só Deus sabe nem nós mesmos sabemos o que é bom para nós. Só Deus sabe o que é bom para nós. Só Deus sabe o que é bom para nós. Eu lembro que eu fiz uma oração para Deus, já contei isso para algumas pessoas, acho que eu até testemunhei. Vou repetir brevemente aqui. Eu tive uma fase da minha vida que eu fiquei sem amigo nenhum. Porque a minha alma estava muito machucada. De tantas decepções, eu decepcionei muita gente e fui decepcionada também. Muitas marcas, muitas dores. E aquilo foi me deixando tão triste e cada vez mais distante de Deus, porque eu não tinha alegria de buscar a Deus, achava que não tinha mais necessidade, achava que a minha vida era tão monótona e eu
não conseguia agradar os meus amigos e os meus amigos não conseguiam me preencher e eu cobrava demais a companhia deles. Era uma coisa muito confusa. E aí, um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, eu tô tão cansada dessa situação de decepções com as pessoas e eu decepciono, as pessoas me decepcionam. E aí eu fiz um voto com Deus, falei, Deus, tira todo mundo da minha vida e escolha os meus amigos. Escolha os meus amigos, eu não quero escolher ninguém. Eu não quero me aproximar de ninguém. Escolha os meus amigos pra mim. Eu não sei escolher, deu tudo errado. Eu tô triste, tô abatida, tô decepcionada. Eu decepcionei muitas pessoas também. Então, por favor, cura isso e escolha os meus amigos. E Deus escolheu, irmãos. Aí eu fiquei um tempo sozinha, sem ninguém. Só conversava eu e o Espírito Santo. Sem ninguém, sem ninguém. Ninguém pra conversar, ninguém. Por muito tempo, até Deus tratar em mim e moldar o meu caráter e renovar a minha mente. Então eu passei por esse processo da renovação da mente em Cristo Jesus. Para entender e valorizar aquilo que Deus estava preparando para mim. Porque aí eu estava saindo da vontade permissiva e começando a caminhar para a vontade perfeita de Deus. Em questão aos meus relacionamentos. E aí o Senhor, eu falo isso assim, irmãos, com um sorriso, porque Ele me deu as melhores pessoas que existem. Ele me deu os melhores amigos que existem. Eu sou agraciada mesmo, sou abençoada mesmo. Ele me deu as melhores pessoas para minha vida. Pessoas que acrescentam, pessoas que intercedem por mim, pessoas que choram comigo, pessoas verdadeiras, pessoas que me amam. E eu louvo a Deus, os meus joelhos se dobram todos os dias louvando a Deus. Eu tenho um dia da semana que toda quinta-feira eu dobro os meus joelhos para agradecer a Deus pelos meus amigos. Porque Ele escolheu todos eles. Todos. É tudo muito intenso, é tudo muito verdadeiro. Você fala todos, então significa que você tem muitos amigos? Não, eu tenho os melhores. Não importa quantos, eu tenho os melhores. Cada um com o seu carinho, cada um com o seu jeito, cada um com a sua particularidade. Eu tenho os melhores. Eu tenho na minha vida as melhores pessoas porque Deus escolheu todos eles para viver em comunhão comigo. E me preparou para amá-los. E me preparou para honrá-los. E eu tenho um prazer enorme em honrar todos eles. Tenho prazer em me dedicar a eles. Porque é presente do céu para minha vida. E disso não parou. O Senhor foi só acrescentando. Depois, eu tinha dificuldade de me relacionar e tal. E também achei que ia viver como missionária e não era nada daquilo. E eu fui no aniversário, e meu marido já contou isso dezenas de vezes, mas eu conheci ele no aniversário de uma amiga. E a gente nem se viu direito, eu tava lá toda distraída, porque meu foco não era procurar um namorado mesmo, então eu tava nem aí quem tava lá. Não pra esses fins. E aí conversando, rindo muito e tal, aí eu olhei pro canto assim, aí o Senhor falou assim, tão claramente que eu acho que eu não tinha nem o que eu dizer pra ele. Ele falou assim, você vai casar com aquele ali, eu escolhi ele pra você. Você falou que eu podia escolher tudo, eu tô escolhendo tudo. Tá ali o seu marido. Eu vi o meu esposo, que na época não sabia nem o nome dele. Quando a gente começou a namorar, eu chamava ele de outro nome, ele me chamava de outro nome, eu chamava ele de Luciano e ele me chamava de Lídia, porque a gente não sabia o nome um do outro. Mas eu tinha falado que eu ia casar com ele. Eu saí dali daquele aniversário, tipo, Deus falou que eu vou casar. Aí eu falei com as minhas amigas, falei, Deus falou que eu vou casar com aquele moço lá. Aí uma delas disse assim, não, mas não tem jeito, porque olha só, ele tem 2 metros de altura, você tem 1,5 m, se liga, não vai dar certo. Falei, eu não sei o que vai acontecer, mas vai dar certo, porque Deus falou que eu vou casar com ele. Eu não lembro exatamente quanto tempo passou, mas eu lembro que uns 2 meses no máximo de conversa, a gente já tava namorando, a gente nem sabe como que a gente começou a namorar. E Deus foi acrescentando as nossas famílias e os nossos amigos íntimos, sabe? Que nós não tínhamos condições nenhuma de casar. Financeira, emocional. Nós não tínhamos condições nenhuma. Maturidade nenhuma para casar.
Mas Deus falou que ia acontecer e deu tudo certo. Esse ano nós completamos 8 anos de casado para a glória de Deus e nós nascemos um para o outro porque Deus já tinha instituído este casamento no céu como vontade boa, perfeita e agradável. Então, para algumas pessoas parece assim, nossa, não tem nada a ver vocês dois. Não, mal sabem eles que tem tudo a ver nos dois. E nós estamos muito felizes para a glória de Deus. Então, eu estou compartilhando essas experiências, irmãos. Para alguns pode parecer assim, nossa, mas de novo essa história, ou parecer bobagem. Mas eu estou dizendo aqui que é melhor viver a vontade perfeita de Deus. Porque por mais que nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, parece que vai dar tudo errado. Parece que aquilo não vai dar certo. Ou então a nossa impaciência destrói todos os planos de Deus. A nossa impaciência é a vilã da história. Porque nós passamos à frente das coisas. Nós decidimos as coisas sem perguntar ao Pai. Não pode. Não podemos. Aliás, podemos. Se quisermos, podemos. Mas não é o ideal. Porque aqui diz boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não diz que a nossa vontade é perfeita. Ela só é perfeita se ela estiver alinhada com a vontade de Deus. Casa esse ano, não casa esse ano, se for da vontade de Deus. Mas sabe o que acontece? É muito interessante, irmãos, como nós somos falhos. Nós falamos assim, se for da vontade de Deus, esse ano eu vou ficar noiva. Se for da vontade de Deus, esse ano me casarei. Aí nós falamos isso, começamos o discurso dessa forma, se for da vontade de Deus. Só que aí a gente começa a trabalhar em cima disso para que a nossa vontade aconteça. Nós começamos a trabalhar em cima disso para que nós consigamos talvez convencer a Deus de que aquilo é bom para nós e que chegou o momento e que nós só precisamos da ajudinha dele. E só dá certo se, somente se, o que você está orando, o que você pediu, o que você quer estiver alinhado com a vontade de Deus. Ah, então significa que se eu correr atrás eu não vou conseguir? Significa então que se eu correr atrás não vai dar certo? Não, pode dar certo. Pode acontecer. Mas se não for a vontade perfeita de Deus, se o momento não é esse, segura as consequências, porque você tem o benefício do livre-arbítrio, mas tem a responsabilidade das suas consequências também. Só por ter antecipado um tempo que nós não conhecemos, porque só Deus sabe o nosso porvir. Só Deus sabe se nós estamos preparados para viver isso ou não. Imagina se Deus falasse assim para nós, olha, eu tenho uma promessa para sua vida, mas só vai realizar daqui a 10 anos. Eu tenho uma porta de emprego para você, mas antes você vai ficar desempregado aí uns 6 meses. Deus não vai falar isso não, porque o justo vive pela fé. Então nós temos que crer que independente do tempo que nós temos que ser provados e construídos pelo Senhor, vai se cumprir a vontade perfeita do Pai. Vai se cumprir aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Eu queria ser mãe de gêmeos. Queria porque queria ter filhos gêmeos. Aí depois isso foi saindo do meu coração e Deus foi falando, isso não é vontade para sua vida não. Isso não é minha vontade para sua vida não. Eu vou te dar o que for vontade perfeita para sua vida. E Ele me deu uma filha linda que era a vontade perfeita dele. Isso é coisa de Deus, tá, irmãos? Não tem como a gente determinar se a gente vai ser mãe de menino, de menina, se gêmeos, trigêmeos, um só. Isso é coisa do Senhor. Não é nossa, não. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é tudo perfeito. É tudo perfeito. Só que a gente não sabe esperar. Só que a gente não quer, só que a gente quer passar as coisas, quer passar à frente de Deus, a gente quer, nosso coração ansioso nos engana o tempo todo e a gente quer tomar as nossas próprias decisões. Então, só para você refletir essa noite, pensa aí, o que você está vivendo? O que você está vivendo, ela te tira da mesa do banquete? O que você está escolhendo para sua vida, ela te separa do amor de Deus? O que você tem sentido, o que você tem vivido, você acredita ser a vontade perfeita de Deus?
Ou você está vivendo a vontade permissiva de Deus, batalhando em cima dela, porque é isso que você quer para sua vida, procurando apoio das pessoas para te sustentar. Porque quando nós procuramos apoio das pessoas para nos sustentar, significa que nós não estamos sustentados em Deus. Eu exemplifiquei a questão do meu casamento, do meu relacionamento. Eu não pedi opinião de ninguém, se eu devia ou não casar com ele. Muitas pessoas chegaram perto de mim, na boa intenção mesmo. Será que vai dar certo? É isso mesmo que você quer pra sua vida? Não pedi opinião de ninguém. Não. Eu já tinha no meu coração vontade perfeita de Deus, então não interessa a opinião de ninguém. Eu não preciso me apoiar na opinião de ninguém. Tô vivendo a vontade perfeita de Deus, é isso e acabou. Agora, quando nós estamos numa situação contrária, que Deus está permitindo, porque você é livre para fazer o que você quiser, para fazer as suas escolhas, você se sente solto, sabe? Quando você se sente sem base, a gente se sente sem base e aí a gente começa a procurar pessoas que nos seguram, que nos apoiam, que nos firmam, tipo, me ajuda, fica junto comigo aqui pra me apoiar. Então, o que o Senhor quer trazer nessa noite é uma reflexão mesmo. Analise aí se você está vivendo a vontade perfeita ou permissiva de Deus. Quando você abrir a sua Bíblia de manhã, Deus não vai te falar que roupa que você tem que vestir para ir trabalhar. Deus não vai te falar que roupa que você tem que ir para o culto. O que Ele pode falar sobre as suas vestes é que você não dê, que se a sua roupa está escandalizando alguém ou fazendo alguém pecar, então ela não é a vontade perfeita de Deus. Mas isso aí cabe ao discernimento de espírito. Aí cabe ao bom senso de cada um. Aí cabe a ter sabedoria de interpretar também a palavra de Deus. Então, aqui é um manual de vida, sim. Só que não está explícito. Se você quer detalhes, eu ligo para fulano para pedir perdão ou não. O que Jesus faria no meu lugar? Se você sabe que você tem que perdoar, vai lá e perdoa. Vai esperar Deus falar mais o que com você? Você está arrumando desculpa para não fazer a vontade perfeita de Deus. Se eu tenho que me acertar com fulano, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar o meu linguajar. Será que essa é a vontade de Deus, irmãos? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Deus, porque aí você vai saber quais são os princípios que te tornam cristão. E aí vai ficar mais fácil para você tomar suas decisões. Isso agrada a Deus? O que Jesus faria? Faça igual a conselheira da nossa igreja. Já perguntou para Deus? Pergunta para Ele primeiro. Então você está me dizendo que todas as decisões que eu for tomar, eu preciso perguntar para Deus. Talvez não todas, mas as mais importantes com certeza. Que você não vai pegar sua lista de mercado. Deus, eu devo ou não comprar essa lista de coisas? Depende, você tem que saber se você precisa ou não. Deus, é da sua vontade que eu compre uma casa para mim? Se você tem dinheiro para comprar e não vai se endividar e não vai deixar de dizimar por causa disso, vai lá e compra a sua casa e Deus te abençoe. Então, eu tô falando dessa forma, irmãos, para você entender que não há extremidades. A palavra de Deus é muito simples. Não há extremos. Mas eu quero comprar um carro. Outro dia o nosso pastor até falou sobre isso, ele estava pregando sobre as bênçãos que Deus tem preparado pra gente, e ele falou um pouco sobre isso. Você quer comprar um carro? É da vontade de Deus que você tenha um carro? Depende do propósito que você quer o carro. Se o seu propósito for para facilitar a sua vida, abençoar outras pessoas, dar carona para outras pessoas, ir para o culto, fazer suas coisas pessoais, amém, Deus está contigo, Deus vai te abençoar. As mãos do Senhor vão te abençoar. É a vontade de Deus que você viva bem também. É a vontade de Deus que você tenha as suas coisas também. As demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas se diz todas as coisas. Demais significa subjetivamente são todas as coisas. E então, se o carro não vai te endividar, se você não está comprando um carro caríssimo e passando fome para pagar o carro, para mostrar para as pessoas que você anda de carro. Se você não está fazendo isso para se exibir para ninguém, por que não ter a bênção de Deus?
Então são discernimentos, irmãos, que nós precisamos buscar. Se a gente não tem, busque sabedoria. Se o seu coração é sábio, então o meu coração se alegrará em ti. Busque sabedoria, então, busque discernimento, então, porque tem coisas que são naturais, que nós temos que andar, que nós temos que decidir. A questão é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, porque a dele já é perfeita. E aí, você quer ou não a vontade perfeita de Deus? Tem essa escolha. Quer ou não? Não, Deus, eu vou viver aqui na vontade permissiva mesmo. O Senhor vai me abençoar na medida que der. Se acontecer alguma coisa, eu volto e a gente conversa de novo. Isso se você tiver oportunidade de voltar. Isso se você tiver oportunidade de voltar para o centro da vontade do Pai. Porque tem coisas, irmãos, que é escolha mesmo. A palavra de Deus lá em Deuteronômio fala assim, ou escolha a bênção ou maldição. Sempre haverá uma escolha. Nós falamos isso, acho que algumas pregações atrás também. Sempre haverá uma escolha. E uma coisa que é muito importante para a gente refletir também. Deus é bom. Não é lindo quando as pessoas falam assim, Deus é bom? Aí o outro responde, Ele é bom o tempo todo. Tem igreja que os irmãos cumprimentam assim, Deus é bom. Aí o outro responde, o tempo todo. Ele é bom. Deus é bom. Então, entenda que Deus não tem propósito em usar, em te amaldiçoar, sabe? E te prejudicar para te corrigir. Ele não é esse Deus, não. Ele é um Deus de justiça. Mas ele não é esse Deus que pega as armas do inimigo sujo, sabe? Para te prejudicar. Fala assim, vai lá, vou te incentivar a se quebrar a cara, cair, machucar, só para você vir e eu falar assim, eu não te avisei? Não é esse Deus, não. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E ele não tem propósito nisso, ele não tem propósito em amaldiçoar a sua vida, sabe? Em te prejudicar, em deixar você se acabar no lamaçal do pecado, não. Ele não tem esse propósito só para te corrigir, só para falar, não te avisei, não. Ele faz isso, ele te avisa às vezes por amor, sabe? Para dizer assim, olha, eu tenho outro plano para você, você tem certeza? Aí você continua e vai. Mas Deus não tem propósito em te amaldiçoar e usar essas armas sujas do inferno para poder, só para dizer assim, eu te avisei, agora você vai ter que voltar para mim, vai ter que pedir perdão. Não, esse Deus não existe, não. Agora, com o diabo é diferente. Porque nós é que damos lugar a ele também. O diabo entrou na minha vida, ele invadiu, não sei o quê. Não, nós damos brechas. A questão é que nós damos brechas com as nossas escolhas. Não foi assim que Adão e Eva teve que sair do paraíso? Por causa de uma escolha, por causa de uma brecha. A mesma coisa se repete até agora nas nossas vidas. Uma má decisão, uma escolha sem pedir a Deus direção, ela pode abrir brechas nas nossas vidas. E é através dessas brechas que o inimigo vem, ele entra, e aquilo que era uma bênção, que você já tinha como bênção na sua vida, torna-se uma maldição. E o inimigo começa a trabalhar em cima daquilo que Deus nos deu, em cima daquilo que Deus nos deu. Ele começa a trabalhar em cima daquilo para aquilo se tornar uma maldição. Ele começa a trabalhar a nossa vida através dessa brecha para nós mesmos destruirmos aquilo que Deus construiu. Para nós mesmos destruirmos os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque quando a gente... Olha só, um exemplo muito, muito comum, muito simples. Nós temos vários amigos. E aí você deu uma brechinha e contou uma mentira. Ou você falou meia verdade. Ou você fez uma fofoca.
Eu falo assim abertamente, irmãos, porque fica mais fácil a gente entender. E como a palavra de Deus ela é muito simples, não tem meio termo. Então a gente tomou uma atitude assim, impensada e aconteceu. O que pode acontecer com essa brecha? Nós deixamos essa brecha. E aquelas pessoas que estavam no nosso ciclo de amizade descobrem que você mente, descobrem que você faz fofoca. E aí você é excluído daquele grupo. Ou contamina outros que fazem a mesma coisa. Então aquilo que era uma bênção foi desconstruído por causa de uma decisão que nós tomamos errada. Por causa da escolha que nós fizemos de falar mal do outro. Por causa da decisão que nós tomamos de fazer uma fofoca. Por causa da decisão que nós tomamos de mentir ao invés de dizer a verdade. Tá vendo como que uma coisa tão simples pode virar uma confusão, pode trazer desunião? E é o que Paulo tá falando aqui, olha, renova sua mente. Viva a vontade perfeita de Deus, porque é mais fácil. Viva a vontade perfeita de Deus, porque aí você vai conseguir aprimorar os dons do Espírito que Ele te deu. Viva a vontade perfeita de Deus para que você tenha alegria, para que você tenha condições de pagar o mal com o bem. Busque a vontade perfeita, agradável e boa de Deus. Para que o corpo de Cristo consiga viver em comunhão e viver bem. Busque essa vontade perfeita, porque aí você vai conseguir entender o que é prestar um culto racional a Deus. Um culto lógico a Deus. Isso significa que você sabe o que você está fazendo, que você está coerente com o que você está entregando no Espírito, você entrega também nas suas atitudes. Que quando você tem a oportunidade de agir, digamos assim, na carne, você vai... Opa, isso aqui não está alinhado com a vontade de Deus, não. Jesus não faria isso no meu lugar, não. Peraí, deixa eu perguntar a Deus antes de eu te responder aqui, porque eu não posso responder de qualquer jeito, não posso falar qualquer coisa, não. Peraí que a minha mente está renovada. Era isso que Paulo estava tentando ministrar. Olha, quer viver bem? Quer viver a vontade de Deus? Queira a vontade de Deus. Queira a vontade perfeita. Irmão, se nós formos pensar bem, ler esse texto, entender o que Deus está falando, é isso que me impactou muito antes de começar esse culto, porque eu comecei a comparar quantas vezes e em quantas situações eu ainda estou, que eu estou vivendo a vontade permissiva de Deus. Sabe, aquilo que eu fui fazendo, achando que tinha que fazer, e não era assim. Não era do jeito de Deus, e Deus tinha outro plano e eu fui fazendo do meu jeito. Ainda tô na consequência até agora, tô na consequência até hoje. Pedindo a graça e a misericórdia de Deus para alinhar a vontade dele com a minha vontade. Eu querer o que ele quer para mim. Porque nem sempre nós conseguimos, mas nós precisamos ao menos nos esforçar. Nós precisamos ao menos nos esforçar. Porque o poder da nossa decisão, irmãos, ele tem um impacto tão grande que ele tem influência na nossa salvação. O poder da nossa decisão chega a um ponto que ele define se nós estamos salvos em Deus ou não. Chega um ponto que a gente já está tão distante de Deus que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus, a gente não consegue nem pedir um conselho para Ele. Então que nessa noite você consiga, peça o Espírito Santo para te dar discernimento. Deus, eu acho que isso aqui é a vontade permissiva, me ajuda. Deus, eu ainda não decidi nada, então que se cumpra a vontade perfeita, boa, agradável. Porque como nós dissemos, Deus é bom o tempo todo, então Ele não tem intenção em realizar algo nas nossas vidas e simplesmente nos tomar, não, é eterno. Deus não toma as coisas das nossas vidas, não.
Nós é que destruímos tudo, como nós dissemos anteriormente, nós damos brecha, o inimigo transforma aquela bênção em maldição por causa das nossas escolhas. Mas o que Deus deu é bênção eterna. Deus te deu um casamento e digamos que hoje você está vivendo dificuldades nesse casamento. Se Deus quem te deu, essa é a vontade perfeita do Pai. Se você não está sabendo lidar com isso, peça a Deus sabedoria e discernimento que Ele vai te dar. Agora, se você escolher o jugo desigual, tem as consequências disso. Mas não é por isso que você deixe de ter a graça de Deus. Ainda dá tempo de viver essas consequências com a graça de Deus, Ele te ajuda. Mas que em nome de Jesus nós possamos aprender a tomar as decisões certas e só tem um jeito. Escolhendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos sair desse cenário de sempre optar pela vontade permissiva e ver no que vai dar. Sabe por quê, irmãos? Alguns de nós conseguem dar conta de pagar o preço e não sair da presença de Deus, mas tem muita gente que está indo embora. Mas tem muita gente que está saindo da sala do trono, tem muita gente que não senta mais à mesa para ceiar com o rei, porque não sabe como voltar, porque não sabe como sair dessa situação. E isso é muito complicado, porque são decisões que tem coisas que nós decidimos e que a gente carrega para a vida toda. Tem coisas que nós decidimos e que a gente vai arrastando para a vida toda como consequência daquilo que a gente escolheu. Então, que nós possamos viver a boa e agradável vontade de Deus. Nós vamos orar nessa hora e que o Espírito Santo ele fale no seu coração mesmo, sabe? Que ele te dê a oportunidade de experimentar, pelo menos comparar, porque com certeza você já viveu as duas situações, a permissiva e a perfeita. Faça uma comparação, uma reflexão dos resultados. Como foi o resultado quando eu vivi a vontade permissiva? E qual foi o resultado quando eu vivi a vontade perfeita de Deus? E peça a Deus sabedoria, porque a sabedoria do seu coração vai agradar o coração de Deus. E peça a Deus discernimento, para que as suas decisões estejam baseadas na palavra de Deus. A chance de nós errarmos é menor, ela vai diminuindo, porque nós vamos nos aprimorando, o Espírito Santo vai nos moldando, nós vamos melhorando como cristãos, ficando mais próximos de Deus. E isso nos garante um futuro melhor. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não tem como, irmãos, nós agradarmos a Deus se nós não conseguimos nem viver a vontade dele para as nossas vidas. E não vos moldes ao sistema desse mundo. Tenha sua mente renovada, não se apegue ao que todo mundo está fazendo, ao que é moda, ao que todo mundo está dizendo que tem que fazer, ao que todo mundo está seguindo. Se você segue a Cristo, sua mente tem que ser de Cristo. Agora, se você optou por seguir outras questões, se você optou por seguir o mundo, então a sua mente não está em Cristo. Então é impossível você viver a vontade perfeita de Deus. E para que experimente, renove a sua mente, se santifique, para que experimente qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós oramos a Ti. Nos perdoa, Pai, porque a maioria das nossas decisões, elas vêm do nosso coração ansioso, ela não vem do joelho dobrado, ela não vem das nossas orações. O Senhor Jesus nos orientou a orar, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita na terra e no céu. Só, Deus, que nós não conseguimos cumprir essa ordenança, nós não conseguimos praticar esta oração, porque nem sempre nós queremos a tua vontade, porque nem sempre nós cumprimos o teu querer, nem sempre nós estamos na vontade perfeita. Mas que em nome de Jesus nós possamos nos esforçar, que o teu Espírito Santo nos ajude a nos esforçar e escolher aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe. É irresponsável, Deus, da nossa parte dizer que nós somos capazes de escolher por nós mesmos. Nós não somos. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem pensamentos mais altos que os nossos, só o Senhor sabe o nosso porvir, só o Senhor tem condições de revelar coisas ocultas que nós não sabemos. O que é a nossa mente diante da tua mente, Senhor? Nada, nós não somos nada, nós somos criaturas dependentes de ti. Então convence a nossa mente, renove a nossa mente, para que a gente consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, crendo, Deus, que o Senhor falará conosco, e que todas as vezes que nós formos decidir algo, o Senhor estará conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Muito bom compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Muito bom viver o que Deus tem para as nossas vidas, refletir naquilo que Deus tem preparado para nós, juntos, né, para a glória de Deus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Te dê paz nas suas decisões, te dê paz nos seus argumentos. Lembre-se que Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Que Ele tem prazer em que você esteja alegre, em que a sua alma esteja sã, para que o seu espírito possa adorar bem, com alegria, com verdade. Então que em nome de Jesus, Ele fale contigo, continue falando, continue ministrando em você a boa e perfeita vontade. Fala com Deus, tem uma oração muito gostosa de fazer com o Senhor, que é quando você tá ali entregue mesmo, e você fala assim: Deus, qual que é a boa, perfeita vontade pro meu dia? E espera acontecer. E tenha fé no que vai acontecer naquele dia, porque Deus, o que Ele tem para nós é diário, é a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam, não é assim que a palavra diz? Então, ao amanhecer, você fala para Deus assim: Deus, qual que é a boa, agradável, perfeita vontade para o meu dia? E antes de você tomar a sua primeira decisão, estou falando das decisões relevantes, irmãos, eu estou falando da decisão de ir na padaria ou não. Quando você for tomar essas decisões, Ele será contigo, Ele será a sua voz, Ele será a sua decisão, Ele será a sua resposta, Ele será a sua porta aberta, Ele será a sua porta fechada, Ele será o seu porvir, Ele será o sim, Ele será o não. Mas Ele é contigo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Na quarta-feira nós temos mais uma live abençoada. Que em nome de Jesus você possa participar conosco também, para que o Senhor possa falar mais uma vez nos nossos corações. Amém? Agradeço a oportunidade. Fique com Deus. Até mais.